Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula interdisciplinar da área de Ciências Humanas. Hoje nós vamos trabalhar o seguinte assunto, nós vamos trabalhar violência e gênero. Para isso eu trouxe para vocês hoje, para discutir sobre isso na nossa aula, a professora Elisa, de Geografia, a professora Marina, de Geografia, e teremos também a ajuda da professora Aline, de Libras, que está conosco, tá? E vocês vão contar comigo o professor Ricardo Falcão, de Sociologia. Nessa aula de hoje, gente, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade. Nós vamos identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, suas causas, significados e usos políticos, sociais e culturais, avaliando e propondo mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Bom, o que eu queria falar para vocês hoje? Vocês vão observar que eu vou falar pouquíssimo nessa aula, mas eu vou falar pouquíssimo porque tem duas palavrinhas, protagonismo e lugar de fala. Quando a gente fala de violência em relação à mulher, a gente está falando sobre isso. Quem tem o protagonismo e o lugar de fala para falar com mais propriedade sobre isso são elas. Então a primeira dica que eu falo para vocês, isso é uma opinião minha, não existe homem feminista. Existem homens aliados. Como Angela Davis disse na nossa aula passada sobre racismo estrutural, ela fala, não basta não ser racista, você tem que ter ações. Então eu, como homem, eu tenho que aprender a escutar mais e no meu dia a dia com meus pares, falar, gente, está na hora de mudar de posição. Concordam, professores? Concordo. Com certeza. Essa imagem remete vocês aqui. Remete a uma situação de violência, né? Se a gente observar, tem uma mulher ali visivelmente acuada pela ação de um homem, né? E essa ação ela não está nem tanto física, se a gente observar pela imagem. É uma imposição dele. Então, dá para a gente pensar que nem toda violência contra a mulher é uma violência física. É uma representação simbólica mesmo de quais tipos de violência estão oprimindo essas mulheres, né? Que a gente vai desvendar ao longo dessa aula. Ok, meninas. Bom, gente, e na área de ciências humanas, eu gosto muito de falar isso. Nós trabalhamos com metodologias de pesquisa, porque nada vem na nossa cabeça através do além, vozes na nossa cabeça. Não. Fazemos pesquisas, elas podem ser qualitativas e quantitativas. E isso é bom para quê? Para a gente dar para as pessoas, olha, isso que a gente está falando vem de um lugar, é um fato social e acontece. Nós trouxemos hoje esse primeiro gráfico, que é uma pesquisa por amostragem. Foi feita a seguinte pergunta, ao título, Violência contra a mulher no Brasil. Nos últimos tempos, você acha que a violência contra a mulher aumentou ou diminuiu no Brasil? Qual que é o dado mais importante? 75% dessas pessoas tiveram consciência, perceberam na realidade social que essa violência aumentou. E um recorte, né, professor? A gente vê que a gente está falando de 2021, após pandemia, e essa percepção da violência, quando as pessoas ficaram, né, no lockdown, isolamento social em casa, a percepção da violência se tornou mais a nossa cara, né? Ficou mais declarado. E essa percepção, como vocês podem ver, 75%, sim. Aumentou. Sim, em aumento. De aumento. Então, a gente falar de o que é essa percepção dessa violência? Nós, mulheres, à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a se blindar, às vezes, muitas vezes, inconscientemente. Mas quando a violência ela começa a ser declarada para a sociedade, nós vemos que ela começa a se tornar mais física, mais visível e que as pessoas percebem, né? E é importante a gente comentar também, né, que existe um trabalho de conscientização a respeito da violência. Inclusive, a Lei Maria da Penha, né, ela é obrigatória o ensino da Lei Maria da Penha nas unidades escolares. Então, é um tema recorrente e que está sendo discutido, porque antes se pensava que a violência ela era apenas física.
né? E hoje nota-se que não. Existem vários tipos de violência, né, de gênero, violência contra a mulher, que vai para além das agressões. Bom, nós vamos para o segundo gráfico. Então, a gente viu que lá, se as pessoas tinham percepção desse aumento. No segundo gráfico, vai mostrar para a gente registro de violência contra a mulher no 180, que é um canal que as mulheres ligam e falam, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Nós estamos percebendo que de 2018 a 2020 houve um aumento. A segunda comprovação que eu estou colocando para vocês. Professoras, o que vocês pensam disso? É importante relembrar, né, o recorte que a Elisa mesmo citou do período da pandemia, e a gente consegue perceber que a comparação é entre os meses de março e abril. Só, bem pequeno, ela aumenta. Bem pequeno, não, é uma janela de tempo muito pequena entre os meses que a gente consegue reparar o aumento dessa violência com relação às ligações no 180. E é importante a gente ver também que não apenas o 180 recebe essas denúncias, né? O 190, né, que é o número da Polícia Militar, também recebe esse tipo de denúncia. Sim. Ok. E uma questão também que a gente pode mostrar, a questão do crescimento expressivo, voltando, que a gente mencionou por alto, né? Essa questão de que as pessoas ficaram isoladas socialmente. Então, tivemos vários quadros, vários contextos das pessoas. Mulheres que continuaram trabalhando, trabalho de escritório de casa, e os maridos que às vezes ficaram desempregados, pois eles não continuaram trabalhando com o isolamento social, a falta de oportunidade de emprego. A questão também de eles dividirem mais o espaço, querendo ou não, todo mundo teve alguma dificuldade de convívio vivendo com a família por tanto tempo. E quando a gente vê uma violência de gênero contra a mulher, muitas vezes estamos falando da questão conjugal, né? Então, o marido oprimindo essa mulher, se sentindo inferiorizado quando ela toma todas as providências por todos. Esse homem que quer se autoafirmar por meio dessa opressão. Ok. E a Lei Maria da Penha, é importante a gente relembrar que nós temos, né, essa violência conjugal, né, do marido contra a esposa, mas a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher de agressão de qualquer pessoa que faça parte do seu círculo familiar, né, ou do seu círculo de convivência, aliás. Por exemplo, não apenas a agressão do marido contra a esposa, mas do irmão, do cunhado, do sogro, do vizinho, né? Um vizinho próximo ali. Então, de qualquer homem que faça parte desse círculo de convivência com a mulher. Agora nós vamos abordar esse assunto através de outros dados também. A violência contra a mulher. Que tipo de violência ocorre mais entre as mulheres? Nós vamos ver aqui, ó. Ofensa verbal, ameaça de apanhar, perseguição, batida, empurrão ou chute. Nós vamos ver que a ofensa verbal está na faixa de 12,2 milhões de mulheres que relataram isso. 40% é o percentual de mulheres que se dizem ter sido vítimas de assédio. De novo, volta. Comentários desrespeitosos nas ruas, comentários desrespeitosos no trabalho, assédio físico no transporte público. Então, nesse momento, nós estamos percebendo aqui o quê? A ofensa através das palavras. Então, vamos melhorar nossa cabeça, né? Achar que é só bater. Professoras, o que vocês falam sobre isso? Com relação a essa violência de gênero, a gente pode destacar principalmente relacionamentos. Né? Sutilmente, um relacionamento vai criando alguns hábitos, algumas brincadeiras que podem acabar virando um relacionamento tóxico. Isso, você estudante, pode ver algum colega ou você conhecer alguém próximo que esteja passando por isso, que é uma brincadeira de um tapinha, ou então uma forma de você tratar a pessoa que você diminui ela, sua feia, você é ridícula, e aquilo pega no inconsciente da pessoa e realmente fragiliza a sua autoestima, né? E como mulheres também, a gente acaba ouvindo o que dizem que é piadas, né? E colocando sempre numa condição de fragilidade, numa condição de competência, né? E só queria pedir, né, para as mulheres e meninas que estão assistindo agora o nosso programa, para prestar atenção nesse slide, né? E tentar reconhecer qual tipo de violência
ela já sofreu. Eu já me reconheço em várias dessas aí. E agora nós vamos falar desse perfil dessas mulheres que passam por violência. A maioria está entre mulheres separadas, divorciadas e solteiras. A violência, as mulheres negras e pardas são as que mais sofrem violência. E a faixa etária de maior incidência dessa violência é de 16 a 34 anos. Então eu trouxe uma coletânea de dados para vocês perceberem que é um fato real. Se isso não bastar, tem um olhar na pesquisa qualitativa. Olha o jornal. Todos os dias você tem uma história de uma ou até várias mulheres que sofrem violência. Professoras, alguma coisa? Eu gostaria de comentar nesse gráfico a relação da violência por cor, né? Principalmente com relação à mulher preta. A gente vê ali que a mulher preta ela é a que mais sofre violência. Mas por quê? Porque a mulher preta, antes dela ser considerada mulher, ela é vista ainda como preta. Existe uma luta da mulher preta para ser vista então como mulher. E o seu corpo, né, com base na história, né, nesse racismo estrutural que nós temos no Brasil, o corpo da mulher negra é um corpo objetificado. A mulher negra não é uma mulher para casar, né, não é uma mulher bem vista. Por quê? Porque a beleza, o ideal de beleza, o ideal de pureza, o ideal de família ainda está associado à mulher branca, né? Tem aquele ditado, né, racista que fala, eu não sou suas negas. Por quê? Porque com suas negas você pode agir da forma que você quiser. Com uma mulher branca, não. Com a mulher branca, ela já traz outro status social para o homem. Por que a gente costuma ver, né, que a maioria dos jogadores de futebol, cantores, quando eles ascendem socialmente, mesmo cantores assim que cantam para a população negra, que cantam músicas para a mulher negra, eles se relacionam com mulheres brancas, né? Porque eles ascendem socialmente, então eles convivem mais com mulher branca e não deixa a mulher na sociedade patriarcal, na sociedade machista, a mulher ela é um objeto. Então, a partir do momento que você tem condição de ter um carro melhor, você não vai ter um carro melhor? Então, por que você, com condição de ter uma mulher que é mais bem vista socialmente, não vai te dar um maior status também? Por isso que a gente vê, e isso entra na questão da solidão da mulher negra, né? Por que as mulheres negras são as que menos casam? As mulheres negras são a maioria das mulheres que tem uma maternidade solo no Brasil. Então, isso aí perpassa por vários outros aspectos. E uma coisa que a gente pode destacar também é que a relação da violência por idade. É muito associado, por exemplo, vejam só, as mulheres mais jovens são mais vítimas dessas violências. Por quê? A gente pode perceber tanto uma questão de que os homens, quando querem se relacionar, eles têm preferência pelas meninas mais novas. É um trabalho realmente de se... Trabalho não, é um movimento em favor de se autoafirmar, tipo, eu estou realizado, olha só como eu sou bonito, eu ainda tenho essa garota jovem junto comigo. E é muito mais fácil você subordinar, quanto mais jovem, quanto menos experiente essa jovem, essa pessoa mais velha se relacionar. E a mulher divorciada, né, volta por gentileza, Ricardo, as mulheres divorciadas, elas também têm uma característica que o fato delas já terem se relacionado com homens, outros homens ou com outro homem, faz parecer que a sociedade pensa, ela está desesperada para ter uma nova pessoa, então eu posso fazer o que eu quiser dela, ela vai aceitar o que eu tiver para oferecer, como se fosse uma roupa usada, essa Sim. objetificação. Ela é uma mulher vulgarizada ali, né, perante a sociedade. E com relação à violência também por idade, na sociedade patriarcal, nós somos, né, nós mulheres, nós somos ensinadas a admirar a beleza do homem mais velho, né, os cabelos grisalhos, as marcas no rosto, né, um homem mais velho, ele traz segurança para a mulher, ele traz uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira, né, então a sua beleza, ela é admirada. Em contrapartida, a da mulher não. A mulher, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo esse status, esse objeto que ela ele vai ficando cada vez mais desvalorizado.
E é essa luta que nós mulheres temos a todo tempo para esconder os nossos sinais de envelhecimento. É pintando o cabelo, é plástica, é preenchimento, né? Então, assim, olha como que a sociedade patriarcal, ela é violenta, ela é, assim, abusiva com a figura feminina. Bom, professoras, tem uma imagem que eu gostaria que vocês comentassem sobre ela. Aqui nós temos a metáfora do iceberg. A gente não tem iceberg aqui no Brasil, mas o iceberg ele é muito famoso por ter afundado o Titanic, né? Um grande transatlântico. O que a gente entende sobre o iceberg? Quando a gente está navegando no mar e aí aparece nas regiões mais frias um iceberg, você vê, acha que é só essa parte de cima e pensa, tá tudo bem, tá seguro, eu posso desviar. Mas dependendo, o que acontece, o iceberg, a parte maior, mais densa, é a parte que está submersa. E aqui é uma metáfora perfeita para a gente perceber que a violência de gênero, no caso feminino, tem a camada visível e a camada invisível. A gente já vem falando, mas vamos pontuar aqui. Por exemplo, de formas explícitas, o feminicídio, ou seja, essa violência e até mesmo assassinato contra a mulher, envolve agressão física, ameaça, estupro e o abuso psicológico, que a sociedade vê imediatamente. À medida que o abuso psicológico e o controle começa a ficar mais velado, a gente entra na camada invisível, que é a humilhação, que é a culpabilização dessa mulher, a chantagem emocional. É muito natural na nossa criação a gente se sentir culpada, pedir desculpas. Até mesmo quando a gente vê uma notícia de uma violência contra uma mulher, um estupro no caso, as pessoas chegam a perguntar, mas com que roupa que ela estava? Qual que era o horário que ela estava? Era o horário de uma mulher estar fora de casa? Ou era o horário de qualquer pessoa poder estar quando precisar e com a roupa que se sentir melhor, né? Não se justifica protegendo um abusador por causa disso. E o controle em nível mais sutil, né, que é a publicidade machista, que nós falamos essa questão de envelhecimento da mulher, a estética, né, o humor machista, que é uma reprodução que faz naturalizar, o machismo na mídia e, qual que é o último? Invisibilização. Invisibilização. E a invisibilização dessa mulher. Existe uma mulher na mesa e não perguntam, não escutam quando ela levanta a mão para participar de uma reunião, de uma questão. Bom, gente, tem várias causas que são as relações desiguais, a subordinação do feminino ao masculino, o desequilíbrio das relações de poder, a origem sociocultural e o sistema de patriarcado. Nós podemos traduzir isso aqui como uma cultura patriarcal, branca, heteronormativa, que propiciam todas essas situações. Como a professora Marina, como a professora Ziza já falaram, existem vários tipos de violência. E existe, antes da gente terminar a aula, eu queria que vocês falassem um pouco desse ciclo da violência. O que acontece? Um ciclo, né? É algo assim que não tem um começo, um meio e fim. Ele é algo que gira, né? Dessa ideia de continuidade. Então você tem uma tensão no seu relacionamento, vem a violência, né, aberta, depois vem o arrependimento do agressor, ele vem, pede perdão pelaquilo que ele fez, né, e se torna reincidente nas mesmas agressões. E isso ali, esse ciclo, ele vai acontecendo repetidas vezes até chegar na possibilidade de morte, de assassinato dessa mulher, né, do feminicídio. Então é sempre importante estar atenta aos sinais de violência. Inclusive, a gente romantiza muito a ideia de que a mulher ela tem a missão de ajudar o cara a sair daquela condição. Ela, pelo patriarcado, ela sente a obrigação de não, eu sou esposa, eu não posso abandoná-lo. E, na verdade, existe uma responsabilidade de dois sujeitos adultos e que tem realmente a mesma condição de perceberem isso, né? E a mulher, se empoderando, se entendendo nessa situação, ela consegue se descolar desses cenários. Bom, gente, o tema, vocês estão percebendo que é um tema que há muito de se falar. A gente percebe que há uma dificuldade desse rompimento desse ciclo e, às vezes, um próprio julgamento da mulher, não é, professora? Fala, como é que ela não consegue sair disso que ela está sofrendo? Mas tem causas relacionadas a isso.
E eu queria falar para vocês o seguinte, que é o mais importante dessa aula. Isso aí eu estou dando um pitaco enquanto um aliado. Existem endereços, existem lugares que as mulheres podem procurar e que elas vão ser atendidas. Elas vão ter uma escuta por uma equipe preparada e por outras mulheres que vão fazer esse serviço de socorro. Páginas online, Instagram, rede de psicólogos de apoio que fazem preço social até mesmo de graça, ONGs, que realmente você pode também fazer até mesmo uma rede de apoio com pessoas que você conhece. E ao perceber essas rodas de conversa, você começa a perceber com empatia que você não está sozinha na situação. E mesmo não tendo passado por isso, ao invés de entrar num cenário de competição ou de julgar, é realmente essa empatia, essa sororidade de dar as mãos e caminhar juntas para se empoderarem e enfrentarem essas questões da sociedade. Aqui tem até eu trouxe para vocês verem o seguinte, diz que o 190, a Polícia Militar, diga o 181, eles vão fazer o quê? Eles vão fornecer todo o suporte psicológico, legal, para que você possa por fim a essa situação de violência. Nós não podemos achar que o que a gente está vendo, né, através dos meios de comunicação e na nossa realidade social, que isso seja uma coisa normal. De forma alguma. Ziza, professora Ziza, muito obrigado. Muito obrigada. Professora Marina, muito obrigado. Eu queria falar que como professor, como homem, eu aprendi demais nessa aula. Professora Aline, muito obrigado. E qualquer coisa, vocês quiserem ver com mais calma, todos os dados estão na nossa aula, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, alunos.